Houve uma surpresa ontem em Brasília. Eu não falei disso aqui ontem, mas houve sim uma surpresa. Foi o voto do Alexandre de Moraes no caso das investigações com base em dados do COAF sem aval da Justiça. Já vou falar disso, mas se você é contra o governo Bolsonaro, se inscreve no canal. Já somos mais de 100 mil pessoas aqui e vem, una-se a nós. Se você já é inscrito, chama seus amigos esquerdistas e fala, vem aqui esse canal esquerdista aqui, ó. Vamos fazer oposição aqui juntos. Fazemos todos os dias. Então, vem com a gente que aqui é sucesso. A gente vai derrubar esse governo. Agora vamos falar do voto do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele abriu divergência do voto do Toffoli. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não concordou com o voto do Dias Toffoli. O voto do Dias Toffoli, eu fiz um vídeo explicando, era um voto que já é ruim para o Bolsonaro, porque ele abre brecha para que as investigações com base em dados do COAF, como a investigação do Queiroz e do Flávio Bolsonaro, continuem. O que falta no voto do Toffoli é uma modulação para dizer quais podem continuar e quais não podem. E o Dias Toffoli, como ninguém entendeu o voto dele direito, ele mandou uma nota de imprensa depois dizendo, ó gente, para resumir em poucas linhas, o meu voto quis dizer que pode sim investigar com base em dados do COAF, desde que esses dados não sejam muito detalhados e desde que não haja gente do Ministério Público pedindo, por exemplo, por e-mail, por WhatsApp, dados, e aí eles enviam esses dados. E a Receita Federal não pode enviar dados por papel, porque dados por papel pode ser. Alguém pode tirar xerox, pode tirar uma foto e mandar para qualquer pessoa os dados sigilosos de alguém. Então tem que ser do COAF, com login, senha, todo mundo sabe quem acessou, a que horas acessou, e aí pode. O que acontece é que, no caso do Flávio Bolsonaro, houve algumas vezes em que o Ministério Público, depois de receber os dados do COAF, o COAF enviou isso espontaneamente, ó, falou, tem coisa errada aqui, e enviou para o Ministério Público. O Ministério Público falou, pera, manda mais. E aí não fizeram isso pela Justiça, fizeram isso por requerimento. E aí o Flávio Bolsonaro ele tem uma brecha para tentar anular essa investigação toda, ou para tentar fazer com que comece do início. Mas aí é difícil voltar uma investigação do início, porque os procuradores já sabem o que está lá mais na frente. Pelo voto do Toffoli, a investigação do Flávio Bolsonaro, que é a que mais interessa a gente, que é o filho do presidente, é o que pode derrubar o presidente da República, essa investigação iria acabar na Justiça. Vai acabar no STF discutindo esse caso em específico no fim. Mas, pelo voto do Alexandre de Moraes, que ninguém esperava, não. Pelo voto do Alexandre de Moraes, ele diz, pode tudo e não interessa se é com base em dados do COAF, se não é, se a Justiça permitiu, se não permitiu, pode tudo. E o que acontece é que, durante o voto do Alexandre de Moraes, vários ministros fizeram a menção de concordância com ele, falaram, realmente está certo, realmente está certo. Há ministros, como o Marco Aurélio Mello e o Celso de Mello, que parece que eles vão votar junto com o Toffoli, ou iam votar com o Toffoli, mas durante o voto do Alexandre de Moraes, vendo o rosto deles, eles já estavam assim, realmente, estavam concordando, então talvez eles mudem de opinião, assim como Alexandre de Moraes, ninguém esperava o voto deles. Então, o voto do Toffoli foi uma grande surpresa, foi péssimo para o Bolsonaro, porque todo mundo imaginava que o Toffoli ia dizer, não pode nada, não pode nenhuma dessas investigações. Não, ele falou, pode sim. Só não pode enviar o extrato bancário completo e não pode procuradorzinho ficar pedindo dados para o COAF e o COAF ficar enviando assim informalmente, como fizeram a Lava Jato com ele. Já o Alexandre de Moraes diz, não, pode tudo, não interessa. Só que, veja bem, tem alguns ministros que são lavajatistas. Esses ministros, eles vão ter que votar, se eles quiserem proteger os amiguinhos da Lava Jato, eles vão ter que votar dizendo, pode tudo sim. Não tem como eles fazerem uma modulação dizendo, pode tudo, mas a do Flávio Bolsonaro não pode. Não, eles vão ter que, se disser que pode tudo, pode tudo. E aí, o Flávio Bolsonaro está ferrado, porque são 3 votos, é o Fachin, o Luiz Fux e o Barroso. Não tem como eles fazerem um malabarismo dizendo, pode enviar informalmente dados, que é o que o Deltan Dallagnol fez, ele pedia dados informalmente pelo Telegram, e alguém na Receita Federal enviava para ele dados da mulher do Toffoli, do Dias Toffoli, dados do Gilmar Mendes. Não tem como esses ministros disserem, pode tudo,
mas não pode essa investigação aqui, nesse caso do Flávio Bolsonaro não pode. Não tem como. Então o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro lá em Brasília já começou o pânico. Por que o pânico? Porque eles já sabem que tem o voto do Toffoli que deixa dúvidas, tem o voto do Alexandre de Moraes que diz, pode, só falando sobre o Flávio Bolsonaro, continua a investigação. Se todo mundo concordar com o Alexandre de Moraes, continua a investigação. E tem 3 votos que não tem malabarismo que eles possam fazer para que não continue a investigação do Flávio Bolsonaro. Então tem pelo menos 4 votos que vão ferrar o Flávio Bolsonaro e vão fazer com que essa investigação ande, a investigação da rachadinha dos funcionários fantasmas, da inteirinha. Inteirinha é quando o Flávio Bolsonaro pegava os dados de alguém, CPF, RG, tudo, colocava essa pessoa como contratada no gabinete, a pessoa nem sabia que estava contratada e ele embolsava o dinheiro inteiro. Tinha gente lá ganhando 16 mil por mês e não fazia ideia de que era contratada. A revista Época foi lá na casa das pessoas e as pessoas disseram, não, eu fui contratado, me dá esse dinheiro. Não, Flávio Bolsonaro embolsou tudo. E aí a gente sabe como é que ele tinha 37 imóveis, como é que ele fez tantas negociações. É assim. Agora, tem 4 votos já para ferrá-lo e 1 voto que deixa uma margem de dúvida. Então, mais 1 ou 2 votos, mais 1 voto já fica 5 votos para ferrá-lo e 1 com margem de dúvida. Mais 2 votos, acabou, já forma uma maioria e aí é bom o Bolsonaro começar a correr, porque aí volta a investigação com base em dados do COAF, e aí volta a investigação, aí é o Ministério Público do Rio de Janeiro. Quem diz que o Wilson Witzel não tem influência nisso, nasceu muito ingênuo, está sendo ingênuo demais, ele tem, e ele está pressionando, investiguem, e no caso tem crime para investigar. Então, investiguem, assim como no caso Marielle, ele está falando investiguem. Eu não acredito que o Wilson Witzel esteja manipulando a investigação do caso Marielle, não acredito. Que esteja falando, vai em cima do Bolsonaro. Não acredito. Tem muita coincidência ligando o Bolsonaro ao caso Marielle. Assim como no caso da rachadinha, tem muita, mas muita coincidência. Inclusive no caso da rachadinha, tem a mãe e a ex-esposa do chefe da milícia escritório do crime. Elas também faziam parte dessa rachadinha aí do Queiroz. Também parte do salário delas ia para a conta do Fabrício Queiroz. Então, se você pegar um crime, você liga no outro. Eles estão conectados. A rachadinha com a Marielle, com tudo, porque eram funcionários fantasmas e eram ligadas à milícia. Vários funcionários dos gabinetes do Flávio Bolsonaro, do Carlos, do Jair e do Eduardo Bolsonaro eram ligados a milícias e faziam a rachadinha. E agora a pior parte, que é a parte que faz o Jair Bolsonaro se desesperar, eles trocavam funcionários, eles compartilhavam funcionários nos gabinetes. Ou seja, alguns funcionários do Flávio Bolsonaro ficavam lá 1, 2 anos no gabinete dele e eram demitidos de lá e iam para o gabinete do Jair Bolsonaro. Ficavam lá 1, 2, 3, 5, 10 anos e iam para o gabinete do Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. E aí mudavam de gabinete, talvez para não causar suspeita, ou talvez porque eram necessários ali e ali. Mas o problema é que está toda a família está envolvida, inclusive a Micheque, porque o cheque de 24 mil do Queiroz foi para Michele Bolsonaro, não foi para o Jair, não foi para o Flávio e nem para o Carlos. Então, quando investigarem, provando os crimes da cadeia para todos eles, para todos, até para Micheque, vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Vocês conseguem imaginar o tamanho do desespero? É por isso que o Jair Bolsonaro ele está atacando o Witzel. Ele tem que jogar o gado dele contra o Witzel, falar o Witzel é o nosso inimigo número 1. Por quê? Porque se eles estiverem contra o Witzel, tudo o que partir dessa investigação da rachadinha e da investigação do crime da Marielle, e ali tem muita fumaça, é difícil haver fumaça e não haver nenhum fogo. E quando há muita fumaça, é aquela fumaça escura, aquela fumaça que você não consegue nem respirar, você tosse só de sentir, geralmente tem fogo tóxico. E tá difícil, eles têm que plantar assim, pintar o Witzel como o inimigo número 1 do bolsonarismo para ver se o gado continua acreditando neles, porque vai ser cada vez mais difícil, até para o gado bolsonarista, para aqueles bolsominions que tem rédeas, que tem assim, que ficam assim, só olham onde o Bolsonaro manda, vai ficar difícil para eles acreditarem, porque vai começar a aparecer prova da rachadinha, no caso Marielle, e eles vão falar, pô, mas a gente estava aqui contra a corrupção. Aí a gente
começou a ficar aqui contra o petismo e agora a gente está aqui parece uma seita. A gente tem que aceitar tudo que esse líder aí fala, é como se fosse uma seita, uma religião. E tudo que esse Deus Bolsonaro fala é certo. Não importa o que ele faça, a gente tem que assinar embaixo. Tá difícil. Aí eles vão perdendo apoiadores. Mais e mais e mais apoiadores aqui e ali. E aí ele vai o quê? Ele vai murchando, ele vai ser obrigado a radicalizar. O problema é que ele está perdendo apoiadores no campo militar. Os militares já pediram a demissão do ministro da Educação. Você não imaginava 6 meses atrás, eu não estou falando um ano atrás. Um ano atrás você não imaginava nada disso. Você imaginava? Eu não imaginava. Eu não imaginava um cenário em que em novembro de 2019 o governo Bolsonaro estivesse tão por baixo, estivesse assim no chão. Eu não imaginava. Olha, vocês podem dizer, o Thiago é otimista, você é otimista demais, mas eu não imaginava uma coisa dessa. Eles estão no chão, eles estão murchos, eles estão cada vez diminuindo mais. Mas 6 meses atrás, você imaginava os militares pedindo a demissão do ministro da Educação, desse imbecil desse ministro? Eu não imaginava. Ele está para ser demitido, inclusive o Bolsonaro está fazendo com ele o que fez com outros ministros, com o ministro anterior da Educação, que é, fala que vai demitir, a imprensa dá a nota que ele vai demitir, ele desmente, fala que a imprensa é fake news, olha, a Folha é fake news, a Globo é fake news, todo mundo é fake news, ele manipula aquele gado bolsominion para não acreditar nunca mais na imprensa, aí acreditem só na imprensa bolsonarista, Terça Livre e outros meios aí ligados ao Bolsonaro, acreditem só nesses porque esses não deram a notícia que ele ia ser demitido. E aí depois de 1 ou 2 semanas ele demite. E aí o gado, como é gado, né? Você manda o gado para lá, foi, ó, não acredito mais neles. Mas depois no fim ele demite. Ele fez isso com outro ministro da Educação, ele soltou a nota de que ia demitir, no fim não, logo depois ele falou, não vou demitir, era tudo fake news. Ficou a imprensa inteira assim, como assim? E aí, no fim ele demitiu mesmo. E aí a imprensa se passou por mentirosa, mas ele demitiu. Essa é a tática do Bolsonaro. Ele faz sempre isso na comunicação. É uma tática, naquele livro A Arte da Guerra, fala muito sobre isso. Quando você for atacar pela direita, faça o inimigo pensar que você vai pela esquerda. Quando você for atacar pela esquerda, faça com que ele pense que você vem pela direita. Confunda sempre o inimigo. E o Bolsonaro faz isso muito bem com a imprensa. A imprensa e a esquerda, eles mordem todas as iscas do Bolsonaro. É incrível. Qualquer isca, por mais estúpida que seja, a esquerda morde. Quando eu digo a esquerda, eu quero dizer a maioria da esquerda, não todos. E a imprensa morde e eles começam a falar só sobre aquilo e o Bolsonaro está do outro lado fazendo alguma coisa errada e ninguém olha. E se alguém falar sobre isso, ninguém dá audiência, porque está todo mundo olhando ali a isca do Bolsonaro. É incrível. Mas, agora, com isca ou sem isca, a situação dele está cada vez pior. Ele está perdendo apoio dos militares. Ele tem muita oposição na direita, ele tem uma CPI das fake news, o crime da Marielle está sendo investigado. Se ele conseguir federalizar esse crime, ou seja, colocar nas mãos do capacho dele, do Sérgio Moro, vai pegar mal. Vai pegar muito, mas muito mal. Mesmo a Globo apoiando, quem acha que ele está em guerra com a Globo, tem que rever os conceitos. Ele não está em guerra com a Globo. Eu falei disso faz 1 mês atrás. Eu falei, não estão em guerra, não caia nessa. A Globo pode até mudar, a Globo pode mudar, sim, de opinião em algum momento, mas no momento não estão em guerra, estão juntinhos assim na pauta econômica, porque a Globo nunca lucrou tanto com patrocínio de banco, de seguradora, de tudo mais, graças às reformas e às pautas do Bolsonaro. A Globo está cagando para o patrocínio do Ministério, para a verba de patrocínio público, isso não é nada para a Globo. Agora, quando um banco paga o dobro, o triplo de patrocínio, e aí ninguém tem nada a ver com isso porque não é público. Um banco pode simplesmente chegar e falar, vou pagar 100 milhões aqui em patrocínio para a Globo, dane-se. Não é público, é privado. Por quê? Porque o banco vai lucrar 1 trilhão com a reforma da Previdência. Então não é nada, está pagando a Globo pelos serviços prestados. Então a Globo está feliz, pode até mudar de opinião. Mas, quando o Bolsonaro começa a fazer isso, ele vai perder apoio. Ele está perdendo apoio na direita, ele está perdendo apoio por causa da CPI das fake news, tem um inquérito das fake news, tem a investigação do COAF, do Flávio Bolsonaro, tem a investigação da Marielle, e agora ele tem o Witzel contra ele, tem o Dória contra ele, o Rodrigo Maia está contra ele, e o Lula livre. O Bolsonaro está com os dias dele cada vez piores. Gente, a situação dele não está boa. Eu não queria estar na pele do Bolsonaro. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!